Este filme documenta a guerra do Vietnã nas palavras de americanos que serviram lá. Ele retrata filmes caseiros e raras imagens de arquivo coletados durante uma busca pelo mundo todo e apresentado agora em alta definição. Muitas cenas são gráficas em natureza e recomenda-se critério do telespectador. Eu tô machucado, eu tô machucado. O que é? Eu estive na Segunda Guerra. Sei do que estou falando. Eu tenho um filho que entrou no exército. Mais de 10 anos. Nós lutamos porque devemos lutar. Vivemos num mundo onde cada país pode moldar seu próprio destino. Mais de 2,5 milhões de americanos serviram no Vietnã. Não é guerra que você conhece, é a guerra que eles lutaram. Não seremos derrotados. Vietnã, os arquivos perdidos. Guerra de Mudança, 1969-1970. Na primavera de 1969, 4 anos depois que as primeiras tropas de combate terrestre aterrissaram em Da Nang, havia mais de 500 mil de tropas dos Estados Unidos no Vietnã. Cuidado! Vai! Mas a guerra, que antes tinha a vasta maioria do apoio do país, mudou drasticamente. Anos de crescente frustração com a estratégia militar, que se focava em corpos de inimigos em vez de território, causaram a queda do apoio do público. E pela primeira vez, os soldados americanos no Vietnã estão sentindo os efeitos do movimento anti-guerra em seu país. Junho de 1969, 36.084 americanos foram mortos no Vietnã. Apenas 35% dos americanos ainda apoiam a guerra. Tendo concorrido com a campanha Paz com Honra, 6 meses depois de tomar posse, o presidente Nixon encontra-se com o presidente do Vietnã do Sul, Nguyen Van Thieu, e anuncia o seu plano de encerrar o envolvimento americano no Vietnã. Após 5 anos, enviando cada vez mais americanos para o Vietnã, finalmente chegamos ao ponto em que começamos a trazer americanos para casa do Vietnã. O exército dos Estados Unidos agora começa o longo e complicado processo de retirada das tropas americanas e o treinamento dos sul-vietnamitas para assumirem total responsabilidade do combate. A estratégia é chamada de vietnamização. Base Jin de apoio de fogo, primavera de 1969. Nossos corações e mentes não estão aqui. Eles voltaram para casa, onde a maioria de nós acredita que pertencemos. Don DeVore, de 24 anos, é um artilheiro da 1ª Divisão de Infantaria postada na base de fogo Jin, norte de Saigon. 9 meses antes, DeVore recebeu a sua convocação, ao mesmo tempo que sua esposa descobriu estar grávida. Atenção, tropa. Ainda não conseguimos informações. No último outono, quando a minha esposa contou que estava grávida e eu recebi a minha convocação... Lembro que fiquei violentamente mal do estômago. Foi uma sensação muito ruim. Eu não queria nem um pouco servir e não queria ter de ir ao Vietnã. Todos tínhamos a mesma missão. Acabar logo com isto, permanecer a salvo e voltar para as nossas famílias. Porque todos nós tentávamos sair daquele inferno e nenhum de nós queria ser o último a morrer por uma causa perdida
no Vietnã. Região do delta de Mekong. Todos estão no limite. Já era ruim a gente estar no meio dessa porcaria. E agora a gente tem o maldito exército da República do Vietnã nas nossas costas. Gary Benedetti é um timoneiro de 24 anos na Marinha de Água Marrom. Como parte do processo de vietnamização, ele e seus companheiros marinheiros estão treinando os sul-vietnamitas a operar barcos e armas dos Estados Unidos no delta do Mekong. Com quase 5.000 quilômetros de rios, córregos e canais entrelaçados, o delta é uma versão aquática da trilha de Ho Chi Minh, usada pelos soldados inimigos para mobilizar homens, armas e suprimentos para o sul. Também é o lar de mais da metade da população do Vietnã do Sul, cerca de 8 milhões de pessoas, e produz perto de 70% do arroz do país, tornando-se uma das áreas altamente disputadas no Vietnã do Sul. Eu não sei como a gente vai ensinar esses sujeitos a assumir o controle para nós. A nossa marinha está nestes rios há anos tentando impedir os Vietcongues. E ainda por cima passamos por maus bocados. Na minha opinião, e na de muitos companheiros com quem eu trabalhei nos rios, não parecia ser uma ideia tão boa. Havia falta de conhecimento do barco. Tudo bem que cresceram nos arrozais, que sabiam atirar. Um fazendeiro sabe atirar, mas também sabe consertar um trator. Esses sujeitos não tinham tratores, tinham búfalos de água. Por isso, colocá-los numa máquina... Isso é impossível. Principalmente aqui, no meio de tudo isso. Os Vietcongues nos atacam de surpresa sempre que podem. E quando isso acontece, a gente dá tudo que a gente tem para impedi-los. Cuidado! Vai! Vamos! Ataque! Vai! Ali! Não percam a mira! Vai! Queima! Vai! Ataque! Ataque! Não pare! Cuidado! Não pensem que vão vencer. Eles vão usar tudo que têm só para sobreviver. Oi, papai, é a Debbie. Como o senhor tá? Oi, papai, é o David. Eu quero contar o que tá acontecendo em Ohio. Eu ia gostar muito que me escrevesse de volta, tá? Até logo. Tchau. Lembre-se, eu amo você com todo o meu coração. E espero que nunca mais sejamos separados de novo. Vamos esperar que a guerra termine. Cuide-se. Amo você. O marido de Ann Purcell, Ben, está desaparecido em ação no Vietnã há 13 meses, desde que o helicóptero em que estava foi abatido. Desde então, ela e seus 5 filhos perderam o contato com ele e estão sem nenhuma informação sobre se ainda está vivo. Não ouço as fitas do Ben desde que ele desapareceu. É muito doloroso. Mas eu ainda só fico pensando nele. Todas as manhãs é uma luta para me levantar da cama. Se não fosse pelas crianças, provavelmente nem me levantaria. Então o oficial de ligação do exército pediu para me ver e eu disse, é claro. Então ele veio e me entregou um papel. E disse que meu marido não estava mais desaparecido, que era prisioneiro de guerra. Porque um soldado Vietcong tinha sido capturado e estava com os papéis de interrogatório dos homens a bordo do helicóptero. Corri para fora para contar às crianças e, de repente, sou tomada pela pura e simples beleza do dia. Era como se tivesse passado os últimos anos vendo o mundo através de um véu escuro e agora, finalmente, o escuro se foi. É claro que eu sabia que nada disso significava que o Ben estava vivo. Muita coisa pode ter acontecido nos últimos 13 meses, mas
eu sinto que finalmente posso ter alguma esperança. Woodstock. Não existe palavra para descrever este lugar. Só posso falar que Woodstock é um lugar esquisito e maluco. E eu estou amando cada minuto disto aqui. O mundo de Don DeVore mudou rapidamente. Há 3 dias ele estava no Vietnã. Agora está em casa, numa licença de emergência, porque sua esposa entrou em trabalho de parto mais cedo. Ela e o bebê estão bem, mas a sua monótona cidade natal sofreu uma grande mudança. Todas as estradas pareciam um estacionamento. Pensei que podia ter havido um acidente, mas eram tantos carros que não dava para acreditar. Liguei o rádio e estavam falando de Woodstock. Então, liguei para alguns amigos. Eles moravam perto da área e fomos todos para Woodstock. Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. We're gonna have a whole lot of... Além de ser o único com cabelo curto, eu me sentia mais ajustado aqui do que no Vietnã. É que eu não tenho simpatia pelo Vietnã. São 2 mundos diferentes. Mas por mais que tente afastar o pensamento, eu sei que nada disto vai durar. Dentro de alguns dias, quando a licença terminar, Woodstock, minha família e meu novo filho serão uma lembrança distante. Porque vou voltar ao Vietnã. Todo dia aqui é igual ao que era antes de eu partir. Disparamos carga após carga durante horas por vez. Depois paramos e esperamos, entediados, até recomeçar tudo. Vai, leva isso daqui! Leva isso daqui, eu já falei! Após uma semana nos Estados Unidos, Don DeVore está de volta na base de fogo de Dinh. Ele e seus companheiros soldados acabam de saber que Ho Chi Minh, o líder comunista do Vietnã do Norte, tinha morrido. Estão falando de um cessar-fogo em homenagem à morte de Ho. Mas todos nós aprendemos com Tet que cessar-fogo não significa nada. Atenção, companhia! Nossas unidades no campo têm pedido apoio de artilharia o dia todo. Vamos lá, atira, atira! Aposto que disparamos no mínimo umas 1000 cargas nas últimas horas. Vamos lá, atira, atira, atira! Como toda base de apoio de fogo, a base Dinh fornece cobertura de artilharia para unidades de infantaria americana ou sul-vietnamita no campo. Quando essas tropas sofrem ataques, elas dependem das bases de fogo locais para sobreviver. Fogo! Anoitece, as coisas acalmam. Mas continuamos em alerta total. Não é surpresa as forças inimigas lançarem a maioria de seus ataques à noite, sob a cobertura da escuridão. Bases de fogo como a de Dinh são consideradas alvos primários, e como as bases são imóveis, os Vietcongs têm bastante tempo para descobrir qualquer ponto fraco.